A igreja pode se assentar, por favor. Feliz sábado, irmãos. O irmão... Éder, desativa todos, deixa só o azul, então. O irmão acabou de citar que Satanás, ele estava insatisfeito, ele era invejoso e cobiçava o trono do Senhor. Em Ezequiel, o irmão disse que o Senhor leu um versículo nos exortando ao arrependimento, que era necessário nascermos de novo. E devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitamos que o Senhor nos torne a ensinar acerca de todas essas coisas. A palavra foi a respeito da importância do arrependimento. E em Lucas, capítulo 3, verso 14, essa palavra do dízimo, ela é um pequeno trecho da palavra que o Senhor nos trouxe acerca da murmuração da semana passada. Por isso que eu achei que que a palavra da murmuração era para o dia de hoje. Mas daí eu pude entender que ela começou na semana passada e ela vai se concluir hoje. E essa palavra, irmãos, ela nasceu, o Senhor trouxe ao meu coração a partir de um comentário que o pastor fez em suas primeiras palavras, quando eles voltaram dessa última viagem aqui no púlpito. Ele disse que ele estava percebendo, ele tinha a sensação de que a igreja estava agitada, com a mente muito agitada. Não sei quantos se lembram desse comentário que ele fez. E eu fui embora, aflita, assim, falei, Senhor, o que o Senhor tem a dizer? Eu queria pedir para o Senhor me ajudar a compreender, porque todos nós temos a obrigação e o dever de orarmos pela igreja, pelo corpo da igreja. E foi assim, no dia seguinte, o pastor falou isso no sábado, e nas primeiras horas do domingo, o Senhor me trouxe esse versículo de Lucas 3, 14. Lucas capítulo 3, verso 14. Esse trecho, esse capítulo de Lucas 13 conta a respeito do momento em que João Batista estava no Jordão, no Rio Jordão, fazendo ali o batismo de algumas pessoas. E num certo momento, alguns soldados romanos se apresentaram e pediram para João Batista: o que nós, João Batista, poderemos fazer, devemos fazer para alcançarmos o arrependimento, para alcançarmos a salvação? E diz assim o versículo: e uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E eles lhe disse, João Batista disse aos soldados: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ele estava dizendo que não era mais para os soldados romanos extorquir, não era para levantar falsas denúncias, e que eram para eles estarem satisfeitos com o salário que eles recebiam. E muitas vezes, irmãos, nós somos pessoas insatisfeitas com a nossa vida financeira, com a vida financeira a qual o Senhor distribuiu a porção para cada um. E o contentar-se com o salário era a base do caráter que aqueles soldados romanos necessitavam para que eles não errassem em outras áreas. E muitos dos nossos desvios de conduta, eles se originam da falta de contentamento. Isso é muito sério, irmãos.
O irmão acabou de trazer alguns slides e ali falava de algumas atitudes que nós temos tido, que são muito horrorosas perante o Senhor. E isso eu marquei, eu preciso ler, que eu tenho lido, e eu falei, Senhor, eu quero anotar isso, porque isso é importante. E disse assim o Senhor para mim, a dificuldade, eu vou ler para nós, né? A dificuldade que temos de não nos contentarmos, não é proveniente pelo fato de ser impossível vivermos com menos, mas sim porque nós não queremos viver com menos. Ou não queremos viver ou estar satisfeitos, alegres no Senhor com aquilo que Ele já nos trouxe. Mas especialmente quando nós vemos outros vivendo com mais, isso mexe com as nossas estruturas. A igreja, eu me incluo nisso porque é uma luta, os pastores sabem dessa luta que eu tenho, acerca das viagens. O irmão falou, o que é que te motiva? São os carros, são casas? Não. Meu problema era esse, mas eu digo era porque eu preciso perseverar constantemente para que Satanás não adentre essa porta. Mas a igreja ainda não venceu essa questão. Nós temos dificuldades de aceitarmos que o outro tenha mais do que nós. E isso é desagradável aos olhos do Senhor. E a satisfação, irmãos, ela não vem proveniente apenas de uma oração. Ela faz parte de um quebrantamento interno que nós precisamos buscar ao Senhor, no Senhor, para que isso venha a ser gerado. Essa satisfação, ela não vem de uma hora para outra. E fato é que nós já deveríamos ser mestres nisso. Mas ainda é necessário que o Senhor torne a trazer esse assunto à tona. A igreja ainda não venceu essa questão. Nós temos dificuldades quando os nossos irmãos saem para viajar. Nós temos dificuldades quando um tem e o outro não tem. E eu fiquei orando e falando, Senhor, mas e o que nós podemos fazer? É buscar o arrependimento dos nossos pecados e nos deixar sermos convencidos por Cristo. Porque muitos acreditam, como acho que foi um dos últimos slides, eles não acreditam que aquele versículo, tem aí o slide ainda, Marcelo, aquele que fala assim, que eles não acreditam que não é de Deus. Acho que é o terceiro ou quarto. Por favor. Não, aquele que fala que é difícil, tem poucas esperanças, repousa sobre mim, não posso resistir. Mais um. Mais um. São os últimos. Mais. Vamos procurar, não. Esse. Quão difícil é convencer as pessoas que se acham controladas por um espírito que não é de Deus. Difícil, irmãos, convencer o povo que não é bem assim. O Senhor tem visto muita resistência, a igreja ainda está com o coração fechado. Não aceitam
que tem resistido aos apelos do Senhor. Nós precisamos dar limites, irmãos. Limites aos nossos anseios. É necessário despir-nos da ganância, da avareza e caminhar em desprendimento, entregando tudo ao altar do Senhor. E eu perguntei para o Senhor, o Senhor ainda deseja que sejam trazidos ao altar os dízimos e as ofertas, estando nós nessas condições? E o Senhor disse, sim, tragam os dízimos e as ofertas no altar. Mas aí durante a semana, quando você vê o seu irmão melhor do que você se lembre das minhas palavras. Lembrem, trabalhem a satisfação, a alegria, o contentamento. Porque como o irmão disse, o tempo já é hoje. E nesse discurso, irmãos, de João Batista, ele fala, tem um versículo que ele fala lá no 7, ele fala assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Quem? Que nós possamos trazer, irmãos, os dízimos, as ofertas, e pedirmos socorro ao nosso Senhor, para que sejamos íntegros com Ele, para nos mantermos satisfeitos em Cristo, porque esta é a vontade do Senhor. Que você possa se levantar e entregar tudo ao Senhor.